Lamentações, capítulo 3. Obrigado, Ronaldo. Versículo de número 22 e 23. Quantos encontraram e podem dizer amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas. Algumas versões dizem renovam-se cada manhã. Diga comigo, Senhor, fala comigo. Amém. Muitas vezes nós nos perguntamos sobre o amor de Deus por nós, sobretudo quando estamos em momentos de agonia, de angústia, de pressão. A gente questiona: será que Deus me ama? Será que Deus se importa? Será que o Senhor está vendo tudo isto? Eu quero falar nesta noite, e não vou tomar muito tempo, sobre as misericórdias do Senhor. Gosto muito desse texto. Na verdade, o livro das Lamentações de Jeremias é um livro que deveria ser meditado, visto e contemplado pela igreja, porque na verdade é um salmo, e é um salmo de lamento. Jeremias está traduzindo em poesia o sofrimento do povo de Judá no cativeiro babilônico. Está expressando tanto a desesperança daquele povo ante o cativeiro, quanto a esperança de alguns de que haveria restauração e novo tempo. Nesse texto, no versículo de número 29, ele diz: eu ponho a minha boca no pó, talvez ainda haja esperança. No outro versículo, ele diz: trago à memória, ou procuro trazer à memória aquilo que me dá esperança. São expressões do profeta em melodia, em poesia, que expressam os sentimentos do povo de Judá em Babilônia. Mas em meio a isso há um cântico do profeta que diz: nós não já fomos de todo consumidos por causa da misericórdia do Senhor. A sua misericórdia é a causa pela qual não fomos completamente exterminados. Eu gosto muito desse texto no versículo 22, 32, que nós lemos no versículo 22, porque embora na língua portuguesa o tradutor tenha repetido a palavra misericórdia, no texto bíblico mais próximo dos originais, se percebe que o profeta não repetiu a palavra misericórdia. Ele não diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nos textos mais próximos, o profeta está dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque o seu carinho não tem fim. O seu zelo, o seu cuidado não tem fim.
Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Deus tem muito carinho por você. Deus tem muito carinho por você. E dentro desse contexto da misericórdia, o profeta está dizendo que a misericórdia do Senhor está relacionada à sua fidelidade. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Fidelidade com relação a Deus é a característica daquele que é imutável, daquele que não muda de opinião por causa das circunstâncias. É a característica daquele que não muda a decisão por causa da falha humana, mesmo porque, preste atenção no que eu vou dizer porque é sério, nada que Deus faz por mim e por você está baseado no meu e no teu caráter, no meu e na tua fidelidade, na minha e na tua fidelidade. Tudo que Deus faz por nós está baseado na fidelidade dEle, no caráter dEle, nos atributos dEle, na grandeza dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle. É por esta razão que Paulo diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O que eu quero falar nesta noite é como Deus manifesta esta fidelidade, esta misericórdia. É muito interessante como o nosso Senhor, no desejo de ser entendido por nós, usa figuras de linguagem para tornar a sua mensagem compreensível ao nosso coração. Então ele se utiliza de elementos, de figuras, de exemplos comuns a nós, para que a gente consiga compreender o que ele está nos dizendo. Então vamos rapidinho entender como esta misericórdia de Deus se manifesta por nós, em nós e para nós. E aí eu quero dizer, primeiro, a fidelidade de Deus se manifesta, a misericórdia de Deus se manifesta como um pai que se compadece do seu filho. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Deus é pai. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Deus é meu pai. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: eu sou filho dele. Não precisaria pregar mais se você tivesse entendido a grandeza dessa afirmação. O Senhor Jesus, quando os discípulos dizem para ele: Senhor, nos ensina a orar, ele diz: vocês orarão assim: Pai nosso, Abba Pai, Papai. Isto denuncia intimidade, relação pessoal. Quando Paulo escreve sobre esse assunto aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 a 18, Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque vós não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E este mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se filhos, logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Como um pai, Ele se compadece de nós. No Salmo de número 86, versículo de número 15, o salmista diz: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor
e grande em benignidade e em verdade. E no Salmo 103, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 17, quando o Senhor faz uma reclamação dos judeus que retornavam do cativeiro babilônico, e eles estavam se queixando, dizendo que não valia a pena servir a Deus, porque as nações ímpias prosperavam e eles estavam em pobreza. O Senhor usa o profeta e diz: eu estou vendo o que vocês estão falando acerca do me servir, e eu quero dizer a vocês que eu estou escrevendo isso em um memorial, e no dia que eu estiver com vocês, eu vou me lembrar do que vocês estão dizendo, e aqueles que permanecem fiéis a mim, eu pouparei, eu preservarei, eu trarei a mim como um pai que poupa seu filho que o serve. Aleluia. A misericórdia do Senhor se manifesta com paternidade. Então, como Pai, Ele se compadece de nós. Segundo lugar, a misericórdia de Deus se manifesta como maternidade. Deus também se apresenta como uma mãe, e nisto Ele está falando da sua capacidade de consolar e de confortar. Isaías 66, versículo 13, o Senhor diz assim: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei e vocês serão consolados. O Senhor está dizendo: pode recorrer a mim, porque o sentimento que leva uma mãe a confortar o filho é o sentimento que me leva a ter vocês perto de mim e querê-los aconchegados ao meu colo. Para que nós compreendamos o tamanho da sua misericórdia, Ele diz: eu sou pai e me compadeço, eu sou mãe e consolo. Sabe o que é incrível? Quando o pai dá uma palmada no filho, para onde o filho vai? Para o colo da mãe. E quando a mãe porventura dá uma palmada no filho, para onde ele vai? Para o colo do pai. Então o Senhor diz: eu sou pai que se compadece, eu sou mãe que consola. Para todos os lados que você precisar de consolo, Deus está dizendo: o meu colo é para você, o meu carinho é para você, a minha misericórdia é para você. Aleluia. Isso é misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isaías 49, versículo de número 15, olha que coisa linda, eu amo esse texto. O Senhor diz assim: quem é mãe aqui, levanta a mão por favor. As mães, obrigado. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre? Deus está dizendo assim: uma mulher grávida esquece que está grávida? Sim ou não, mãe? Ok. Aí o Senhor faz uma segunda pergunta: e pode uma mulher que amamenta esquecer-se da criança no seu seio? A pergunta é: uma mãe esquece que tem uma criança sugando leite materno no seu seio? Sim ou não, mãe? Os homens não podem responder esse negócio, fica calado, senão a gente vai ter que conversar depois. Aí o Senhor diz assim: todavia, esse todavia muda tudo. Todavia, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei.
e os teus dias estão todos contados, narrados diante de mim. O que ele está dizendo é: antes que te aconteça qualquer coisa, eu já sei que vai acontecer, porque a sua história está escrita na palma da minha mão. Então, quando você precisar vir chorar, eu já sei porque você está chorando. Quando você precisar de conforto, eu já sei porque você precisa de conforto, porque eu tenho a tua história gravada nas palmas da minha mão. E sabe o que é interessante? Estava lendo esses dias que está comprovado que a parte do seu corpo que você olha mais vezes ao longo do dia é a palma da sua mão. Ou seja, por que Deus te colocou nas palmas da mão? Porque diversas vezes durante o dia os seus olhos estão pesquisando tua história e acompanhando a tua biografia. O nome disso é misericórdia. Diz comigo: Deus tem misericórdia de mim. Terceiro, para nos fazer entender esta misericórdia, ele se apresenta como um pai que se compadece. Se apresenta como uma mãe que consola. Se apresenta como uma galinha que protege os seus pintalhinhos. Quem já morou na roça sabe que quando uma galinha está cheia de pintalhinhos em torno dela, se der uma pancada de chuva dessas e não dá tempo correrem para se esconder, ela dá o sinal, abre as asas e todos eles partem para debaixo dela. Ela fecha as asas e os acomoda, toma toda a chuva, e quando a chuva passa, que ela levanta, eles saem sequinhos e ela está encharcada. Sabe o que isso significa? O diabo, ataques, adversidades, pressões da vida, todas as vezes que acontecem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mateus 23:37, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintalhinhos, e tu não o quisestes. Meu querido irmão, minha querida irmã, na misericórdia de Deus há a garantia de que você é protegido. Diz aí para o seu vizinho: você é protegido. Você é protegido. Ei, só a eternidade revelará quantas vezes o Senhor quebrou laços. Só a eternidade revelará quantos livramentos o Senhor nos deu. Só a eternidade nos revelará quantas vezes montaram contra a nossa vida e a mão do Senhor interveio e não permitiu o laço prevalecer. É por isso que o salmista diz: o laço quebrou e nós escapamos. Quarto lugar, estou tentando ser rápido, eu não quero demorar muito. Eu prometi a mim que não ia pregar hoje, e os dois pregadores que eu pedi para pregar hoje me disseram que não queriam pregar hoje. Então, estou pregando sem qualquer pesar, porque nada é mais glorioso do que compreender a misericórdia. Você precisa entender a misericórdia. Quando você entender a misericórdia, você vai parar de adorar um Deus carrasco e vai começar a servir a um Deus que te tira de um charco de lodo e firma os teus pés numa rocha. Eu não estou culpando os pregadores não, tá? Eu estou apenas lhe pontuando que
Deus conhece a necessidade do seu povo e direciona a cada momento para atender o seu propósito, e isso também é misericórdia. Quarto lugar, na sua misericórdia, Deus, como uma ama, amamenta. Provoca o vizinho, fala com ele: o Senhor é quem te amamenta. Muito comum na roça, nas regiões rurais, aquilo que nós aqui no Brasil conhecemos como, ou no Nordeste, conhecemos como mãe de leite. Quando a mãe não tinha leite suficiente, as glândulas mamárias não produziam leite suficiente para amamentar o seu bebê, se procurava na região alguém que também dera à luz a filho e, portanto, estava sobrando leite. E depois de amamentar o seu filho, aquela ama vinha para amamentar também a outra criança e fortalecê-la. E se desenvolvia laços maternais. Se pedia a bênção, porque se reconhecia a maternidade. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, falando do cuidado com a igreja, diz: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. A ama passava a amar a criança como sua, como filha, como filho. O que o Senhor está dizendo aqui é que na nossa fome espiritual e ou emocional, Ele nos amamenta. Quantas vezes você esteve à beira da morte, desanimado, desiludido, deprimido, amargo? Quantas vezes passaram besteiras na sua cabeça acerca da sua própria vida e de repente você deitou, dormiu e levantou fortalecido? Veio para a igreja, ouviu a palavra e saiu fortalecido. Tem um irmão. Eu estava saindo aqui do gabinete uma certa feita, já era de tarde, eu estava muito cansado, eu não havia almoçado ainda, eu acho que já eram umas 3 horas, e aqui debaixo da tenda, quando eu estava entrando no carro, ele chegou e falou comigo: eu preciso falar com o senhor. E quando eu ouvi, a situação dele era uma situação trágica, muito ruim, terrível. Ele estava vivendo uma situação com sabor de morte, com gosto de água de fossa. E ele disse que quando ele me contou a situação, ele falou a um dos nossos pastores. Eu disse para ele: vai para casa, come e dorme. Ele saiu daqui com mais raiva do pastor do que da pessoa que tinha ferido ele. Disse: como é que eu procuro o pastor numa situação dessa? Ele manda eu comer e dormir. Saiu revoltado, nervoso, não volto mais, esse cara não ama e tal. E chegou em casa, por alguma razão a fome bateu, ele sentou, fez um tira-tontura. Sabe o que é tira-tontura? É aquela comida que não foi planejada, não foi organizada, é só para não morrer. Camarada fez um tira-tontura, comeu, quando sentou no sofá, deu na fraqueza, desabou, apagou, dormiu até as tantas da noite, acordou no meio da noite com a fome virada, comeu de novo, deitou e dormiu até o outro dia de manhã, acordou de novo com fome, azoado, comendo até pedra com sal, terminou de comer, deitou de novo e dormiu. Quando levantou do terceiro sono, não estava com raiva do pastor, não estava com raiva da pessoa que lhe feriu, não estava mais pensando em suicídio. Por quê? Porque no tempo do repouso, presta atenção, você deita amargo, azedo, ruim, mal, mas quando você deita, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
e os livra. E aí o salmista diz que o Senhor trabalha pelos seus servos enquanto dormem. E o salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Deus é quem te fortalece. Está amamentando você, está fortalecendo você. Posso ir mais um pouquinho? Vou agilizar. Na sua misericórdia, Deus, como um pastor, busca. Ele não deixa uma ovelha se perder, porque ela é fraca, rebelde, se desviou do rebanho. Em Mateus capítulo 18, versículo 12, Jesus diz do seu amor por nós como de um pastor que tem 100 ovelhas. E ao chegar no aprisco percebe que falta uma. E ele deixa as 99 no aprisco. E sai para buscar a que se perdeu. E diz o texto que ele sobe montes e desce valados. E quando a encontra, cura-lhe as feridas, coloca-lhe no ombro ou no colo. Deus, na sua misericórdia, se porta como um pai que se compadece, como uma mãe que consola, como uma galinha que protege, como uma ama que amamenta, como um pastor que busca, como um ourives que refina. Para que servem as tribulações da vida? Porque Deus me permite passar por certas situações. Isto também é misericórdia. Ele está lapidando você, burilando você para aumentar o teu valor. Malaquias capítulo 3, versículo 3, o Senhor diz: assim como o ourives se assenta para afinar e purificar a prata, assim eu me assentarei e vos afinarei como ao ouro e como a prata. E lá no versículo 17 ele diz assim: e vós sereis o meu tesouro particular. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: você é o tesouro particular de Deus. 2 pessoas aceitaram a Jesus em casa, acompanhando o culto pela internet. Aleluia. As provações pelas quais passamos também é misericórdia. Como um noivo, ele se alegra na sua noiva. Isso é misericórdia. Isaías 62, versículo de número 5. O Senhor diz assim: assim como um noivo se alegra, e olhei, porque assim como o noivo se alegra com a sua noiva, assim os seus filhos se alegrarão em ti. E como o noivo, assim como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Presta atenção nisso. Eu só vou falar mais 2 coisinhas e encerro. Deus se alegra em você. Não, pouca gente entendeu. Tem gente com cara de que comeu babosa. Deus se alegra em você.
Você já tomou suco de babosa, chá de babosa, goma de babosa, gosma de babosa? Já engoliu? Já tomou? Com aquela colherada de babosa? Sabe que o negócio é... Tem gente... Eu estou falando da misericórdia de Deus e você está com cara de quem tomou sopa de babosa. Eu estou te dizendo que Deus se alegra em você. Eu estou te dizendo que Deus faz festas por sua causa. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Penúltimo lugar, como um amigo, Ele ama. Deus ama você como um amigo ama o outro. Eu tenho alguns amigos e alguns poucos amigos de longas datas. E tenho algumas amizades que já ultrapassam 25 anos. Eu tenho um amigo, vocês o conhecem, pastor Jailton. Ele é muito teimoso. Não é, pastor Paulo? Quando o Jailton invoca de fazer um negócio, irmão, não tem campanha de jejum que arrede. E ele invocou de fazer algo e queria meu apoio, meu suporte. E eu disse, não te dou porque eu não concordo. E ele avançou sem meu apoio, acreditando que quando ele estivesse na linha de chegada, eu ia mudar de opinião, ia ceder, e eu não cedi. Aí você pergunta, quem é mais teimoso? Jesus. Mas eu não cedi, e como eu não cedi, ele ficou chateado comigo. Eu ligava a Jailton, não me atendia. Como ele não me atendeu de raiva, quando ele me ligava, eu também não atendia. Pastor Paulo tentou intermediar umas 2 vezes, um apaziguamento. Não. E ficamos uns 4 meses assim. Um dia nós estávamos indo para um acampamento de jovens, um dos intimidades que nós fizemos no acampamento. Quando eu estava chegando no portão do acampamento, Moody chegou para mim e disse assim, tio, meu pai foi atropelado. Presta atenção, Jailton é cego, mas um cara que enxerga conseguiu atropelar Jailton em cima da calçada. Como é que um motorista consegue atropelar um cego em cima de uma calçada? Está pior do que o rapaz com a deficiência. O que eu fiz? Chamei os coordenadores e disse, cuida do acampamento, cuida do retiro, que eu vou para Nova Fátima. Larguei tudo. Fui para Nova Fátima buscar Jailton, buscar atendimento médico, acompanhar para atendimento. Mas não estava ontem sem atender a ligação, não estava birrado um com o outro nesse instante. Mas amigos são assim. O Senhor diz assim, por um momento te deixei, mas outra vez com benignidade te trouxe para perto. Porque amigos podem até travar um com o outro, mas na hora que um de lá está padecendo, você esquece toda a trava e chega junto para dar suporte, cobertura e proteção. Por isso que a Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos tem para o dia da dificuldade, e acrescenta, um amigo mais chegado do que o irmão. Provoca o vizinho, fala com ele, você tem um amigo. Deixa eu terminar dizendo para você que Deus, na sua misericórdia, nos guia como uma águia que ensina seu filhote a voar. Estou sentindo a presença de Deus. Deuteronômio 32:11 diz assim, porque assim como a águia adeja os seus filhotes para o ninho, assim o Senhor vos guiou no deserto. O escritor está falando no seu cântico de como a águia ensina seu filhote a voar e depois o traz de volta para o ninho.
E as pesquisas dizem que o ninho de uma águia é feito de camadas de espinho, folha e algodão. E quando ela quer ensinar o filhote a voar, o ninho está muito confortável e ele não vai querer se arriscar nos ares deitado em algodão. Melhor ficar no algodão do que pular aí feito um doido. Então ele permanece lá, mas a águia chega e retira a camada de algodão e deixa só a camada de folhas. Então está confortável, mas não está macio, não está tão aconchegante. E os espinhos conseguem penetrar as folhas, e quando ele encosta, ele sente umas pinicadinhas e ele não consegue se acomodar. Então ela diminui a camada de folhas e ele não consegue encostar mais, porque os espinhos estão machucando, e ele fica em pé no meio do ninho. Não encosto, mas também não vou voar, porque afinal de contas aqui eu estou sentindo que o chão está seguro. E a águia percebe, e ela vai lá e tira todas as folhagens e deixa só espinho. Então onde ele pisa tem espinho, onde ele encosta tem espinho e nada serve. Aí a águia chega para ele e começa a expulsá-lo do ninho, a afugentá-lo do ninho. Em algumas cenas que eu já vi, as penas do pescoço da águia chegam a levantar, como se ela estivesse irada com ele. E ele não vai, porque ele está com medo de pular. E ela pega ele no bico dela e joga ele penhasco abaixo. E ele despenca por entre nuvens. O ninho das águias está nos mais altos penhascos. E o filhote da águia despenca por entre nuvens, batendo as asas. Ele não sabe voar, está desesperado. E a águia está lá em cima, parada, sem fazer nada, apenas olhando o filhote cair. Quando ela percebe que ele não consegue voar ainda, uma águia com as asas abertas pode alcançar 2 metros de envergadura. É a única ave que consegue voar sem bater as asas. Ela apenas se projeta na direção do seu alvo. E pode alcançar até 300 quilômetros por hora as águias mais arrojadas. Então quando o filhote vai descendo e não consegue voar, e ele não está vendo socorro e vai arrebentar, a águia vem descendo ao encontro dele, e quando ele menos espera, ela passa embaixo dele e ele cai em cima dela. E ela encolhe um pouco as asas para ele não escorregar e volta para o ninho. Quando chega lá em cima, a águia esfrega o pescoço no filhote, bate as asas nele, como se dissesse: eu não quero matar você, eu só quero que você aprenda a voar. Ei, esta provação, esta luta, este momento, não é para matar você, é só para te ensinar a voar. Provoca aí o vizinho e diz para ele: você está aprendendo a voar. E isso é misericórdia. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.